Obrigada, pastor. Obrigada a toda a igreja pelo convite de estar aqui nessa noite. Eu me sinto honrada de ter a oportunidade de compartilhar sobre esse tema e poder trazer uma mensagem do Senhor para a igreja e para você que nos assiste. Então, eu estou feliz de estar aqui e sinto a responsabilidade de tratar esse assunto. Na verdade, falar sobre perdão na família traria a nós a necessidade de muitos dias, porque é de fato uma área necessária, uma área tão importante e uma área que a gente muitas vezes sofre. Então hoje eu vou trazer para a gente algo muito resumido, mas eu creio que muito poderoso. Porque enquanto eu me preparava para estar aqui, o Senhor colocava muitas coisas no meu coração. E a minha oração foi: Senhor, não há distância para o povo de Deus, não há distância para o seu poder. Então, aqueles que estarão nas suas casas, aqueles que vão ouvir essa palavra, eles podem ser grandemente impactados pelo Senhor. Então, eu quero convidar você nesse momento, que está na sua casa, a se desconectar de tudo que possa te interromper, te atrapalhar. Guarde esse momento para você ser ministrado pelo Senhor. Então não se distraia, não se levante, não mexa no celular, é você e Deus. E o Senhor vai falar conosco, eu creio nisso. Queridos, a palavra que eu gostaria que você abrisse, o texto que eu queria que você compartilhasse nesse momento é Gênesis, capítulo 37. E eu sei que essa é uma história muito conhecida de todos nós, mas talvez você que está aqui nunca ouviu falar sobre José. Então, eu quero dizer, vai abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, Gênesis 37. Gente, a família é uma terra fértil para gerar toda a possibilidade de conflito, de desentendimento, porque na família as interações são muito fortes, são muito intensas. Seja a sua família nuclear, essa da sua casa, seja a sua família de origem, a família de origem do seu cônjuge. Então, são as pessoas que normalmente a gente mais convive. E por convivermos muito, estamos absolutamente suscetíveis a todo tipo de conflito, a todo tipo de desentendimento, de atrito. Eu sei que muitas pessoas sonham com uma família perfeita. Todo mundo gostaria de ter aquela família ideal que a gente vê às vezes nas histórias, nos filmes. Mas, gente, não existe família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas existem famílias que lutam para viverem de acordo com a vontade de Deus. Então, essas famílias, sem dúvida alguma, são as mais felizes. Gente, a família é o lugar que nos exige a prática do perdão. Não tem como a gente viver com irmãos, com marido, com mãe, pai, filhos. Não tem como a gente viver assim, sem viver o perdão. E aqueles que decidem o caminho contrário desse, sofrem. A família nos exige que a gente aprenda a liberar o perdão. Então hoje, quando a gente falar sobre José, que eu particularmente é um dos personagens que eu mais amo. José me inspira, José me ensina. E José viveu, sem dúvida alguma, uma das maiores histórias de perdão que a Bíblia nos conta. E eu queria ler apenas alguns versos com vocês. Capítulo 37, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhes darão os sonhos.
Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, dos outros irmãos, né? A fim de restituir ao pai. Mas, logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Você conhece a história de José? José era um filho amado, filho do seu pai, Jacó e Raquel. Ele foi criado com muito carinho, ele foi criado de uma forma diferente dos seus outros irmãos. E esse carinho, essa atenção que os seus pais dedicavam a ele, gerou nos seus outros irmãos uma inveja, um ciúmes tão doentio, que esses irmãos, determinado tempo, começaram a querer fazer algo ruim contra o seu próprio irmão. Bom, aqui é um momento em que eles saem para cuidar do rebanho e o seu irmão José chega, mandado pelo seu pai, para saber se está tudo bem com seus irmãos. E quando eles o veem chegando, aquele sentimento que já estava sendo nutrido por anos em seus corações, esse sentimento cresce. E eles veem ali, então, a oportunidade de fazer algo contra ele. E assim o fazem. Aqui é o momento que eu li, em que ele é lançado nessa cisterna, que estava vazia naquele momento. Mas logo em seguida a gente sabe que José é vendido e ele vai para o Egito. E eu estou resumindo a história, porque eu acho que você conhece. E ele chegando no Egito, ele separado dos seus pais, separado da sua família, ele então vai viver como um escravo na casa de um homem chamado Potifar. E uma das coisas lindas que eu vejo nessa história de José é que em vários momentos a Bíblia diz assim: mas Deus era com José. E aí, nesse momento aqui em que ele chega na casa desse homem muito poderoso, a Bíblia diz que Deus o abençoa grandemente, a casa de Potifar começa a prosperar, e a Bíblia diz: porque Deus era com José. Mesmo diante de toda aquela situação, o Senhor não havia abandonado José. E José não havia abandonado ao Senhor. Bom, na casa de Potifar, você sabe que a mulher dele se encanta com José e se aproxima dele e tenta ter algo com ele, mas o coração de José temia ao Senhor. E aí ele foge daquilo, a mulher arma um plano e ele é preso. Chegando na prisão, olha só, ele foi posto na prisão. E ele estava lá com seus outros prisioneiros. E a Bíblia diz mais uma vez: mas Deus era com José. E ali José se torna extraordinário, começa a comandar aquela prisão. 2 anos ele passa ali, até que Deus o honra, o tira de lá e leva ele a um lugar alto. Queridos, quando eu penso na vida de José, vou parar a história aqui. Eu penso que ele nos ensina muitas coisas acerca de como lidar com as frustrações que uma família pode gerar em nós, mas ele também nos ensina a vivermos o perdão. E quando eu penso em tudo que José viveu, e você que conhece detalhes da história, você pode pensar comigo assim: poxa, mas que dores que José enfrentou? Muitas, olha só. José convivia com seus pais e por causa dos seus irmãos, ele teve que perder esse tempo lindo com seus pais. A Bíblia diz que Jacó ensinava a José as coisas. Jacó, ele cuidava do seu filho e de repente ele é arrancado, sem se preparar, sem se despedir. Então José, de imediato, ele perde a convivência com seus pais. José perde o aconchego da sua casa. José perde os amigos que ele tinha naquele lugar. José perde o conforto. José perde a oportunidade de servir a Deus junto com o seu pai. José teve marcas de dores que os seus irmãos lhe causaram. Talvez nessa noite você também traga com você marcas de algo que você tenha vivido na sua família. Queridos, a ausência do perdão, ela gera mágoas. E as mágoas, elas nos trazem impactos no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa vida espiritual. Certa vez, eu conversei com uma mulher
e ela começou a desenvolver um vitiligo. Conhece vitiligo? Marcas no corpo, manchas. E ao conversar com ela, ela foi me dizendo: Letícia, eu tenho um marido muito ruim. Meu marido, ele é muito rude, ele é daqueles homens ignorantes. E durante todo o nosso casamento, eu venho sofrendo com traições, com a infidelidade dele. Mas eu não tenho coragem nem de dizer para ele o quanto isso me dói, mas também não o perdoo. E então, com o passar dos anos, essa mágoa guardada dentro de mim foi sendo desenvolvida, foi comprometendo o meu corpo, e eu fui desenvolvendo vitiligo. E ela disse: eu vim conversar com você porque até esse momento eu podia esconder as minhas manchas, mas agora elas estão vindo para o rosto e eu já não posso mais escondê-las. E então nós fomos entendendo o impacto que a mágoa traz na vida de uma pessoa. A falta de perdão, ela pode ser considerada como alguém que guarda mágoa, alguém que guarda dores, alguém que não libera a dor. Então ela pode te adoecer, mas ela também ela nos afasta das pessoas. Quando eu estou triste com alguém, quando eu estou magoada com uma pessoa, é natural que eu me afaste dela. Porque a convivência vai doer. Então, quando eu guardo ressentimento, eu me afasto de pessoas. Mas o ressentimento também me afasta de Deus. Você vai entender isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero te dizer que a prática do perdão na família é necessária. Ela é necessária para quê? Para que você tenha saúde, para que você tenha vida e para que você seja feliz. Tem algumas coisas sobre o perdão que a gente precisa conversar. Algumas pessoas me perguntam: Letícia, mas para eu perdoar alguém, eu tenho que esquecer o que essa pessoa fez por mim? Eu não consigo esquecer. Gente, é claro que o perdão não nos faz esquecer do que aconteceu. A não ser que você bata a cabeça, sofra de amnésia e aí aquele episódio apagou. Mas se isso não acontecer, que eu espero que não aconteça, você vai lembrar. Mas você vai lembrar de um jeito diferente. Então, em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. Perdoar é você liberar a dor. Perdoar é você tirar uma ferida, você limpar uma ferida, tirar dela toda aquela impureza, deixá-la cicatrizar. Eu tenho cicatrizes de um acidente de moto que eu sofri com o Fabrício, que está aqui comigo hoje, meu marido. E nós, há muitos anos atrás, eu estava grávida e sofremos esse acidente. E então ficamos carne viva, uma coisa horrorosa. Mas as cicatrizes, o machucado cicatrizou, mas eu tenho aqui as marcas daquele acidente. Então, muitas vezes, quando eu me olho no espelho, ou quando eu olho para cá, eu olho para as pernas, as marcas estão ali. E eu me lembro daquele dia, eu me lembro da dor, me lembro da gente caindo no chão, mas eu não sinto mais a dor. Eu me lembro, mas eu não sinto. Quando o perdão é liberado, é assim que a gente se sente. Eu me lembro do que fizeram, mas eu não sinto mais aquela dor. Então, algumas coisas muito importantes sobre o perdão. Em primeiro lugar, gente, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Dificilmente você que foi magoado, ofendido ou ferido por alguém, dificilmente você vai acordar e vai dizer assim: nossa, hoje eu estou com uma vontade de perdoar aquela pessoa. Nossa, acordei com vontade. Não existe isso. O perdão, ele é uma decisão que eu tomo aqui. Às vezes, eu ainda não tenho vontade de liberá-lo aqui, mas a minha mente precisa entender a importância do perdão. Então, eu quero que você entenda que perdoar não é fácil, por isso ele não é espontâneo. É uma decisão que a gente toma. Nenhuma pessoa ofendida, magoada ou injustiçada vai sentir deliberadamente o desejo de perdoar. Ele tem que entender. Então, minha oração é que você, nessa noite, entenda que você precisa liberar o perdão, mesmo que aqui você não queira. Existe uma outra coisa sobre o perdão, gente, para você que tem o temor de Deus na sua vida, é que o perdão é um ato de obediência.
Algumas pessoas me perguntam assim, Letícia, mas eu tenho que perdoar? É uma pergunta clássica, né? Mas aí, tá, me diz aí, eu sou obrigada a perdoar? E aí eu respondo assim, só se você quiser obedecer a Deus. Se você não quiser, tá tudo certo, não precisa não. O perdão é obediência. Olha só, a Bíblia diz assim, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Continua, tá? Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes olhar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. 7 vezes no mesmo dia. Já pensou? Já pensou seu marido 7 vezes num dia, sua esposa 7 vezes errou, me perdoa. Ok. Daqui a 3 horas, aqui, me perdoa. Nosso lado humano tem dificuldade com isso. Mas a Bíblia diz que o perdão é necessário. Se você for lembrar da oração do Pai Nosso, você vai lembrar que Jesus disse, perdoa-lhes assim como temos perdoado. Irmãos, queridos, vocês que nos assistem, o perdão é uma marca de um cristão que quer obedecer a Deus. Nós não temos como fugir disso. Isso não quer dizer que seja fácil, mas é necessário. Então, se você me perguntar, Letícia, eu tenho que liberar esse sentimento contra essa pessoa que me fez mal? Se você quiser obedecer a Deus, sim, você precisa liberar. Bom, mas qual é o caminho para o perdão? Como perdoar, Letícia? Já entendi, é uma decisão. Eu já entendi, eu não vou me esquecer do que a pessoa me fez. Eu já entendi, Deus me manda, me orienta a perdoar. Ok, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que para José também não foi fácil, gente. A Bíblia conta que quando ele teve a oportunidade de muitos anos depois se encontrar com aqueles irmãos que o venderam, que o traíram, que o abandonaram. E eu fico pensando, quando José estava ali como escravo, ou talvez como José estava na prisão. Sabe o que é 2 anos numa prisão? Injustamente. Às vezes as pessoas são injustas com a gente em coisas tão pequenas e a gente já fica tão ferido, tão magoado. Você imagina 2 anos ali preso num lugar e acordar todas as manhãs pensando assim, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Então não foi fácil para José. Mas aqui eu quero te dizer que existem muitos passos para o perdão, que se você for buscar uma orientação emocional e psicológica, eu como psicóloga posso te dar várias orientações. Eu posso te dizer assim, procure alguém, abre o seu coração e fale para essa pessoa sobre a sua dor. Primeiro lugar, humanamente falando, eu te diria isso. O guardar dores, isso adoece a gente. E olha, gente, se eu disser para vocês, talvez por experiência de consultório, quais são os sentimentos, quais são as emoções que mais destroem a vida de uma pessoa, eu diria que é a mágoa. Eu não consigo pensar em outro sentimento que corroa tanto uma pessoa do que a mágoa. Porque a mágoa ou ressentimento, olha a palavra, ressentimento, é você ressentir, sentir de novo. Então, se o meu marido me magoou há 10 anos atrás e eu tenho um ressentimento dele, o que isso significa? Que todos os dias eu sinto de novo aquela mágoa. Vocês entendem isso? Ressentir é viver novamente a dor. Então, eu penso que o ressentimento é como você está andando num lugar e você bate o dedinho do pé no cantinho da mesa. Já viveu isso? Quem nunca, né? Acho que todo mundo já bateu o dedinho do pé, né, gente? Aí ele machuca. Imagina que amanhã você vai bater o mesmo dedinho do pé na mesma mesa. Só que você ainda tem a dor de ontem, ainda está ali machucado. E no 3º dia você vai bater o mesmo dedinho novamente. Como esse dedo vai ficar? Já pensou nisso? Não tem como esse dedo cicatrizar se todos os dias eu bato no mesmo lugar. O ressentimento é quando eu me lembro várias vezes ao longo da minha vida daquilo que fizeram comigo. Tá bom, Letícia, eu já entendi, mas como perdoar? Gente, eu pensei em várias coisas para dizer para vocês sobre isso.
porque existem alguns caminhos emocionais para a gente trilhar para o perdão. Mas sabe, Deus falou algo muito forte ao meu coração sobre isso. E a fala de Deus, quando eu pensava nisso, como perdoar, o Senhor dizia assim: filha, tem um jeito, e é o jeito mais eficaz para alguém conseguir liberar uma dor sobre alguém. E eu fiquei pensando, qual é o jeito, Senhor? E Ele falou ao meu coração: o jeito para liberar o perdão é buscar a minha presença. Quando alguém busca o Senhor, quando alguém está numa intimidade com Deus, é impossível que Ele não nos traga um incômodo sobre aquilo que nos aconteceu. É impossível. Mas, ao mesmo tempo, existem dores, gente. Eu quero dizer isso para vocês. Existem dores, existem fatos na nossa história que são muito difíceis de lidar. Vocês concordam comigo? Que existem situações que coisas que as pessoas fazem com a gente, que humanamente falando é quase impossível de liberar perdão. Existem maldades que a gente olha para aquilo e fala: impossível, não tenho essa capacidade. E eu percebo que às vezes a gente não tem mesmo. Gente, eu ouço tantas histórias, mas tantas histórias, que existem situações que eu vou ouvindo a pessoa falar e falar de abusos, de abandono, de rejeições. E a dor delas, elas vêm assim. Certa vez eu ouvi uma mulher e ela começou a contar das dores que ela tinha em relação ao filho. E o filho era um filho ingrato, o filho fazia essa mãe passar vergonha, o filho enganou, o filho mentiu, o filho roubou dessa mãe. E quando ela me contava dessa dor, eu perguntava para ela assim: mas quando que isso aconteceu? Ela falou: Alice, há mais de 20 anos atrás. Mas quando ela falava daquela dor, gente, a sensação que dava, que transparecia, é que aquela dor tinha acontecido ontem. Porque eu vou te dizer uma coisa: as nossas emoções não têm tempo. O que você viveu, a dor que você passou há 10 anos atrás, há 20 ou ontem, essa dor, se você não perdoa, não importa quanto tempo passe, ela vai doer como se tivesse acontecido ontem. Ouve alguém te contar uma história de alguma situação que ela viveu ruim com uma pessoa, alguém que traiu, decepcionou. Ouve ela contar. Se ela não liberou perdão, ela vai demonstrar na hora que a dor ainda está ali, como se tivesse acontecido ontem. Porque mágoa não tem idade. Existem pessoas que contam de histórias que viveram no início do casamento. Uma vez, eu conversando com uma mulher e ela falou assim para mim: Letícia, eu tenho uma mágoa do meu marido muito grande. E eu perguntei sobre o quê? E ela falou: você está vendo que eu sou morena, né? Ela era mais ou menos da minha cor, talvez um pouquinho mais. E ela falou: eu me casei com um homem de origem alemã, então ele é muito clarinho. E quando nós começamos a nos relacionar, a família dele teve muita dificuldade de me aceitar, por causa da minha cor de pele. E então eu sofria ali, mas a gente se amava, a gente queria construir a nossa vida juntos. Então a gente permaneceu e a gente casou. Só que depois que a gente casou, todas as vezes que eu ia na casa dos meus sogros, eles me rejeitavam, eles me tratavam mal, e o meu marido não fazia nada. O meu marido via aquilo, ele observava a maneira que eu era tratada, era diferente das outras noras, e ele não fazia nada. Então, quando eu chegava em casa, eu dizia para ele: você não me defende para os seus pais, e enfim. E ela disse assim, e aí eu perguntei para ela: mas isso foi lá no início do seu casamento? Isso ainda acontece? Ela disse: não, meus sogros já me aceitaram, já me amam, a gente se dá bem. Eu perguntei: e como está isso em você? Ela falou: isso me dói até hoje. Porque ela não liberou perdão. Gente, como deixar a mágoa ir embora? Como curar uma ferida de alguém que era para te amar, alguém da sua família?
Olha só, eu coloquei algumas coisas que eu ouço muito. Alguém que tirou de você o que você mais amava. Alguém que era para cuidar de você e talvez não o fez. Alguém que foi ausente na sua vida. Como nós temos histórias de ausências. E aí você olha para esse pai ou para sua mãe, alguém que deveria cuidar de você e não o fez. Alguém que deveria lhe dar afeto e não lhe deu. Como curar isso? Em Deus. Em Deus. Letícia, mas se eu procurar uma ajuda profissional, eu consigo? Consegue. Consegue, mas eu vou te contar um segredo. Existe uma cura que ela pode ser quase total. E eu acredito que o perdão verdadeiro, para ser inteiro, somente em Deus. Somente em Deus. A gente consegue conviver com a pessoa, a gente até, depois de uma ajuda, de uma orientação, você consegue lidar com algumas situações, você não tem aquela dor latente, mas a cura completa só em Deus. Então, como perdoar? Buscando a Deus. Eu acompanhei recentemente, eu queria pedir o irmão do teclado que fosse ali. Eu acompanhei recentemente um casal em que a esposa traiu o seu marido. E quando eu conversava com ele, eu via nele a dor de um homem que foi enganado. E quando ele me contava a história, eu via a dor dele. E então ele dizia, Letícia, ela mentia para mim. Letícia, ela me enganou por muito tempo. Então eu não consigo nem olhar para ela, mas eu estou tratando ela mal. Eu estou ignorando ela. E essa mulher se arrependeu e esse homem decidiu continuar o casamento. É um cristão. E ele disse, eu vou continuar o casamento, mas eu não consigo perdoá-la. Quando ela acorda, que eu olho para o rosto dela, eu me lembro do que ela fez. Então eu não consigo. Eu tenho raiva do que ela fez, aí eu tenho raiva dela. E aí eu trato ela mal e eu não consigo tratá-la diferente. E ele achou que eu ia dizer para ele que ele tinha que liberar perdão para a esposa. E eu não disse. Eu não pedi para que ele me perdoar a esposa dele. Eu disse para ele assim, se aproxime de Deus. Busque a Deus. Ore todos os dias. Tenha um lugar na sua casa que você separe para buscar a Deus. Como disse Jesus, vai para o seu quarto. Fecha a porta. E comece a falar com Deus. Eu disse para ele assim, esquece o que a sua mulher te fez. Esquece. Haja como se aquilo não tivesse acontecido. Vai para o secreto e busque a Deus. Só isso. E todas as vezes que você sentir a dor do que ela te fez, fala para Deus. Não fala para sua esposa mais. Fala para Deus. Eu disse para ele, você vai fazer isso? Ele disse, eu vou. Eu vou, Letícia, porque eu não aguento mais essa dor. Eu disse, então tá bom. E aquele homem começou a fazer isso, gente. E todas as semanas, quando eu o encontrava, eu perguntava, e aí? Tá buscando a Deus? Ele falou, todos os dias. E eu falei para ele, você já falou para Deus com raiva do que a sua mulher fez? Várias vezes ele falou. Eu falei, ótimo, continua falando. Fala para Deus. Tá bravo com ela? Fala para ele. E aí, ele começou a fazer isso, gente. E aí um dia ele chegou e disse assim para mim, num dos nossos encontros, ele falou assim, Letícia, tem um negócio diferente acontecendo comigo. Eu falei, o que está acontecendo? E ele disse, eu não sei, assim, eu comecei a acordar, e aí eu olhava para minha mulher e aquela raiva que eu sentia, eu não estou sentindo mais. Eu falei, muito bom. Ele falou, mas eu também não estou conseguindo conversar muito ainda não. Eu falei, não tem problema. Continua buscando a Deus. E assim foi, gente. E até que esse homem começou a dizer, Letícia, eu já estou conversando com a minha mulher. E aí daqui a pouco ele vinha e dizia assim, Letícia, eu já estou conseguindo me aproximar fisicamente. Já estamos voltando ao nosso contato físico. Muito bom. Até que um dia ele falou assim, não sei, mas sabe, eu estou sentindo que estou amando minha mulher de novo. E eu disse para ele, glória a Deus, o perdão está nascendo. E aí eu falei, agora você vai ter que fazer oficialmente
a liberação do perdão. Porque tem um momento, gente, que nós temos que verbalizar o perdão. E então foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nessa área. E então marido e mulher estavam ali diante de mim. E aquela mulher mais uma vez pediu perdão ao seu marido, porque ela já tinha pedido muitas vezes. Ela pediu mais uma vez. Ela chorava muito, seu marido chorava muito. E ele disse para ela, ele disse: eu agora verdadeiramente te perdoo. E então, gente, o Senhor começou a me ensinar que coisas difíceis só são possíveis com o auxílio do Senhor. E o Senhor começou a me mostrar que existem ações que só o Espírito Santo faz. Então talvez você não tenha uma mágoa muito grande de alguém da sua família. Talvez não seja algo, não, Lícia, mas o que eu sinto não é assim tão grande. Pode não ser uma mágoa profunda, mas talvez seja um ressentimento. Talvez seja uma dor. Que quando você se lembra daquilo, vem uma dor. Não pode haver dor quando a gente se lembra de algo. Se houver, é porque ainda não há o perdão completo. Quando José viu seus irmãos, a Bíblia diz que ele preparou ali uma refeição, seus irmãos chegaram. E quando ele se revelou aos seus irmãos, porque os seus irmãos não sabiam que era ele, muitos anos tinham se passado, a Bíblia diz que José chorava, gritava. Era como se aquela dor que estava aqui guardada. Na verdade, José não tinha mágoa dos seus irmãos, mas ainda não tinha acontecido oficialmente a fala do perdão, entende? Então, José olha para eles e dá aquele grito e chora tão alto, que a Bíblia diz que a casa do lado ouviu, as pessoas que estavam fora do ambiente ouviram o choro de José. E José diz para os seus irmãos assim, eles choram também, e é você, José, como que a gente fez isso com você? E ele começou a consolar os irmãos. Não, calma, fica tranquilo, foi Deus que fez isso, Deus tinha um plano, tá tudo certo. Como que a pessoa ferida consola quem feriu? Como? Somente porque José andava com Deus. E porque Deus era com José. Então, queridos, quero caminhar para o final dessa palavra e dizer que eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei que dores você tem, que marcas você carrega. Alguém pode ter tirado o que você mais amava. Talvez seu pai ou a sua mãe tirou algo importante de você. Talvez um pai ou uma mãe ausentes. Talvez alguém que você confiava lhe traiu. Talvez algum amigo que se levantou contra você. Talvez alguém dentro da sua casa. Talvez alguém da família do seu cônjuge. E aí você se distanciou dessas pessoas. E talvez quando você se lembra disso ainda há uma dor. Talvez na sua infância alguém te tirou a pureza. Alguém fez algo com você que não deveria. E talvez você se afastou de Deus por causa disso. Você pegou o caminho errado. Às vezes, mágoas de pessoas nos afastam de Deus. Olha que incoerente. Alguém me magoa. Eu não consigo lidar com aquela dor. Eu não sei o que fazer. Eu tenho raiva dessa pessoa. Claro que se eu mantiver a raiva, eu vou me afastar de Deus. Porque quando eu estou com Deus, Ele me mostra aquilo. Então o que a gente faz? A gente se afasta. E aí, longe de Deus, essa mágoa cresce. E ela vira um câncer. Quero terminar falando para vocês de uma última história, para você entender. Uma mulher que sofreu muito durante toda a sua infância. Uma mulher que foi abandonada pelo seu pai. E sua mãe era uma mulher de uma vida promíscua. E então ela vivia situações impróprias para uma criança. Ela vivia aquilo dentro da casa dela. E aquela criança cresceu vendo a sua mãe se prostituir dentro da sua própria casa. Até que um dia, um desses homens que estavam com a sua mãe abusou dela. Ela tinha 9 anos de idade. E ela cresceu então com o abandono do pai,
com o abandono da mãe, com o abuso, com dores, com traumas do que via. E seu coração foi crescendo em torno de toda aquela dor. Então, quando eu a conheci, era como uma mulher que estava com câncer por todo o seu corpo, de tantas feridas que ela tinha. Mas essa mulher conheceu a Jesus. E quando Jesus entrou na vida dela, Jesus foi colocando um remédio em cada uma dessas dores. E ela foi indo, gente, ela foi indo, ela foi perdoando. Primeiro ela perdoou o pai, depois ela perdoou a mãe, e por último ela perdoou aquele homem que a abusou. Mas ela perdoou a todos. E ela dizia assim para mim: Letícia, eu não conseguiria isso se algo dentro de mim, vindo de Deus, não acontecesse. Então, queridos, tem alguém que você precisa liberar perdão? Alguma mágoa? Algum ressentimento? Busque ao Senhor. Eu te diria para você esquecer por algum tempo essa dor. Não pense nela. Vai para o Senhor. E com o Senhor você pode falar sobre isso. Não fale mais para a pessoa, não fala mais para o seu cônjuge, não fala para o seu filho. Não fale mais para a pessoa, vai para o secreto. Lá no seu lugar de intimidade com Deus. Letícia, mas eu não tenho o hábito de fazer isso. Comece a ter. Comece a ter. Vai lá para o seu quarto, fecha a sua porta e diz assim: Deus, não sei como fazer isso. Ouvi lá aquela mulher dizer que eu tinha que fazer, eu estou fazendo. Eu estou aqui, Deus, porque eu tenho esse sentimento. O que eu faço com isso, Deus? E aguarde. Comece a buscar ao Senhor e você vai ver Deus agindo na sua vida. Porque onde Deus entra, a cura. Onde Deus entra, a libertação. Onde Deus entra, a mágoa tem que sair. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você na sua casa fechasse os seus olhos. E que você agora não se importe com quem está do seu lado. E a minha oração é que Deus traga agora ao seu coração, à sua mente. Se há algo na sua história que você precisa voltar ali para curar de verdade. Algo na sua história, alguém que deveria fazer o bem, não fez. Alguém que deveria te amar, cuidar e não fez. Ou alguém que você não esperava e essa pessoa frustrou você. Eu queria que Deus trouxesse à sua mente isso agora. E que você não tenha medo que esse sentimento venha. Não tenha medo porque é o próprio Deus trazendo de volta. E agora eu quero que você, diante de Deus, diga: Senhor, me ajude a te buscar para que eu possa liberar esse perdão. Senhor, eu confesso que eu me distanciei de Ti. Talvez por essa mágoa, talvez por outras razões. Então, longe do Senhor, como que eu vou encontrar esse perdão? Não tem como, já entendi, Senhor. Então, me ajuda, Deus, a voltar para a Sua presença. Ou para encontrar a Sua presença pela primeira vez, quem sabe. Deus querido, eu creio no Seu poder. Deus, eu tenho visto tantas pessoas sendo curadas pelo Teu poder. Senhor, eu tenho visto tantos corações se abrindo para o Teu Espírito Santo trabalhar. Deus, eu tenho visto famílias sendo restauradas pelo Senhor. Eu tenho visto isso, Senhor. E eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer isso novamente, nesse momento, com essas pessoas que estão aqui, nos ouvindo, Te ouvindo. É o Senhor que está falando, Deus. Pai, traga a cura, Deus. Traga a libertação dessa mágoa. A gente não quer adoecer por conta de ressentimentos. Deus, em nome de Jesus, eu peço o Teu Espírito Santo que visite agora cada família, cada lar que nos ouve, cada pessoa, Senhor, que está na sua casa agora e está aqui neste templo. Que o Senhor visite poderosamente e que o Senhor libere o perdão, libere sobre eles, Deus, esse anseio por Te buscarem. Senhor Deus, esse é o caminho, essa é a cura, Deus. Por favor, Senhor, alcance cada família nesse momento. Essa é a razão de estarmos aqui, Senhor.
Mas Deus, a gente não pode fazer todo o trabalho. Faça o teu trabalho, Senhor. E que cada vida se incline a te buscar verdadeiramente. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que você, ao ser curado por Deus, não olhe para trás. Não olhe para trás. Você não vai se esquecer da dor, mas ela pode não doer mais quando Jesus te curar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Eu creio.